sou Iago Martins, esse cara é o E esse é mais um podcast Convergência. Está começando agora mais um episódio do Convergência Podcast. Queria conversar com vocês, em primeiro lugar, sobre YRR e depois sobre Marquinho e a Montanha de Marte, sobre The Rise and Fall of Mars Hill, porque tudo isso é a mesma coisa. Mas precisaria, porque essa conferência tem a ver com isso, no sentido de que essas coisas são pressupostos que foram estabelecidos na minha vida, que me levaram a gostar de teologia reformada e que me levaram a gostar desse viés que eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, o Iago e o Gui representando muito bem isso, de duas formas diferentes. Mas, aquela coisa assim, eu me imagino como se vários daqui que são membros da igreja e outros da comunidade de Convergência e outros que são de outros lugares, quase como meu filho, sei lá o quê, que nunca ouviu falar desse negócio. E tem aquela passagem de Josué, né? Que tem uma geração que não conhecia Josué e começa Juízes, né? Então, assim, eu acho que é legal para muita gente que está chegando entender o que é que aconteceu, essa virada que aconteceu nos últimos 10, sei lá, 15 anos, né? Talvez alguns nomes e para depois a gente pensar algo do tipo, para onde vamos falando português e crendo em coisas semelhantes ou não. Então, talvez, acredito que o irmão mais velho da mesa poderia explicar um pouco como que era antes do YRR, dizer o que é isso, definir a sigla, dizer assim, quem eram os nomes que estavam antes, e depois quem que se tornou o YRR, e Rise and Fall. Uau! Parece aqueles filmes americanos que, quando eles querem fazer uma perspectiva histórica, geralmente usam vozes de britânicos. Então parece, para falar da história, o filme está a acontecer no Brasil, mas então vem uma voz portuguesa, que soa assim meio arcaica, conta lá o passado, velhote. Verdade. Eu vou falar rapidamente a partir da minha experiência. Pode jogar isso, pode colorir com sua digital aí, que não tem problema. Então, no meu caso, eu estudei Ciências da Comunicação, que era um curso que cruzava comunicação social, mas inesperadamente para todas as pessoas que iam para lá e queriam ser jornalistas, acabavam por levar com filosofia europeia e as questões da linguagem. O Wittgenstein, o Derrida, o Michel Foucault, esses foram os meus autores. E talvez por ter sido tão exposto à filosofia existencialista, apesar de ter crescido na igreja, nos anos 90 o pessoal não tinha a discussão de calvinismo ou arminianismo. E não me parece que no Brasil houvesse também. Não era uma discussão. Estávamos na época seeker sensitive nos Estados Unidos, em que as igrejas procuravam atingir pessoas nos Estados Unidos e na Europa por atraso, eventualmente no Brasil também mais tarde, tentavam usar modelos que atraíssem. Mas eu acredito, e já ouvi isto ser dito por outras pessoas, que o 11 de setembro, como símbolo, teve assim um impacto grande, em que parece que era o final da história e, de repente, preocupações que os evangélicos não tinham nos últimos anos apareceram como esta questão, como as questões teológicas. Eu fui educado a achar que o calvinismo não fazia qualquer tipo de sentido e quando conhecia uma pessoa inteligente calvinista perguntava-lhe como é que isso poderia acontecer. Mas não era uma questão quando eu estava a crescer. Quando, lendo os autores mais existencialistas na faculdade, de alguma maneira eles empurraram para um calvinismo estético. Estou a falar de 2000.
E na altura nós tínhamos uma banda que até fez uma canção chamada João Calvino, em 2000. Não havia calvinistas em Portugal nesse sentido. 2007 nós começamos a plantação de uma igreja nova e é quando pela internet eu ouço falar no Mark Driscoll, que foi sempre uma personagem que me suscitou ambiguidade. Porque eu achava, nós dizemos lá, um espalha-brasas, diz-se no Brasil, um espalha-brasas, espalhafatoso, assim, uma pessoa exagerada. Mas ele fazia coisas no púlpito que eu pensava, uau, como é que ele é capaz de dizer isto e não ser despedido? Como é? Havia uma dimensão de perigo, de risco que me atraiu. E como eles traziam uma certa obsessão, na altura, com o calvinismo, eu comecei a refletir sobre o calvinismo de uma maneira mais sistemática. Porque até lá a minha pegada era mais existencialista. Por exemplo, há uma grande frase do Kierkegaard. Eu cheguei ao calvinismo pelo Kierkegaard, não foi pelo Sproul, nem pelos teólogos. O Kierkegaard tem uma grande frase que ele diz assim, mais ou menos a ideia é esta: a partir do momento em que todas as pessoas são pecadoras, o livre-arbítrio é obviamente uma ficção. E é o Kierkegaard que diz, no sentido em que se tu fosses realmente livre, tu eras livre para poder não errar. E no entanto a tua vida começa logo marcada com o facto de tu vais errar, não tens a capacidade de não errar. Pronto, só dar esta volta rápida. Eu conheço o Mark Driscoll e apercebo que não é só o Mark Driscoll, que há uma geração de novos pregadores assim meia indisciplinada, mas que é mais profunda na teologia do que os Rick Warrens que eu conhecia. E isso atraiu-me. E depois dessa geração, que num artigo da Christianity Today, escrito pelo Colin Hanson, é chamado Young, Restless and Reformed. Portanto, jovens, incansáveis e reformados. E aquilo pegou para categorizar aquele tempo, que em 2009, eu acho que é quando chega ao seu auge, quando a revista Time faz um artigo acerca das ideias que estão a mudar o mundo e diz que o novo calvinismo é uma delas. E claro que nessa altura tornou-se uma moda nos Estados Unidos, que me parece que acaba por chegar ao Brasil um pouco depois, e o Brasil tem esse dom, que é até quando recebe uma moda, isto é um elogio que eu vou dizer, mas até o Brasil, quando recebe uma moda, ele perverte a moda nunca fica aqui igual ao que estava lá fora. E isso vê-se no chamado movimento reformado no Brasil. Mas pronto, assim tentando resumir muito, a minha adesão é olhando para homens como o Driscoll, que mais tarde me levam a John Piper e Tim Keller e aos nomes mais clássicos que até então não eram tão conhecidos. E essa foi uma onda que me marcou muito positivamente, porque eu não tinha muitos modelos em Portugal que quisesse seguir, mas aquele modelo americano parecia-me cool e tal, com todas as coisas boas e todas as coisas más que daí vêm. Assim, resumidamente, era o que eu diria. Ok. Então, amigos, como é que foi para vocês esse contato com aquilo que a gente chama de novo calvinismo, neocalvinismo, Mark Driscoll e todos os outros que podem compor esse pensamento que foi um boom nos últimos anos e hoje a gente está em outra fase aí? A minha jornada foi muito padrão, a jornada do evangélico médio, né? Cresci em uma igreja pentecostal, neopentecostal, até que, sabe, a gente vivia em um contexto em que não parecia existir qualquer outro tipo de ambiente religioso além do nosso. Então, eu era de uma igreja ligada, que se tornou ligada ao pessoal do G12, René Terra Nova, bem desse nível assim, e eu não achava que existia outro tipo de cristianismo, sabe? Você não tem outras fontes de contato. Até que um dia, eu nunca vou esquecer, eu estava na internet, mexendo no computador ali, no meio de internet de escada, já estava no fim de semana para usar o pulso único, né? E então eu estava num site novo, interessantíssimo, que dava para assistir vídeo, chamado YouTube. Uau. Sabe? E um dia eu pensei, o que é que eu vou pesquisar aqui? Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Para carregar um vídeo de 5 minutos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo que digitou por mim. Eu escrevi Evangelho no meu computador. Apareceram alguns videozinhos. E tinha um videozinho do Senhor que o título me chamou a atenção, sabe? Era o Evangelho em 6 minutos, alguma coisa assim. Era um nomezinho assim estranho, americano, João Piper, sabe? Algo assim. É João Encanador. Cachimbeiro. Aí eu cliquei, não é? Aí eu cliquei lá, achei que legal, interessante e tal.
E tinha um recurso nessa plataforma, que é pouco conhecido, chamado Vídeos Recomendados. Do lado aqui tinha uns videozinhos. E tinha um que era assim, Você Irá Sofrer, que era do mesmo pregador. E está repreendido em nome de Jesus. Amém. Deus me fez para ser cabeça, não foi cauda não. Amém. Tá repreendido esse sofrimento na minha vida. Como é essa? Cliquei. Repete lá. Deus não me pra ser fez cabeça e não cauda. Isso, tá na Bíblia, irmão. Procure lá. E eu cliquei para assistir. É interessante porque é um trecho de um sermão que ele pregou, acho que foi na Passion. E nesse trecho é um começo do sermão em que tudo que ele faz é ler vários versículos, bem texto prova mesmo, mas ler vários versículos sobre sofrimento. Então ele lê um versículo, explica em 3 frases, lê outro versículo, explica em 2 frases, e ele faz isso por 5 minutos. E ele lê vários textos sobre sofrimento que são assim, claramente estabelecendo que uma vida cristã é uma vida de dor. Então, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por ele, né? Em todas essas coisas seremos mais vencedores, sofrimento e tal, e dor e tudo mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí apresenta o contexto do que é, né? Fome, né? Tanto fome quanto abundância. E quando ele terminou o vídeo, eu lembro do que passou pela minha cabeça. Foi uma convicção profunda de que tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar sobre Deus na minha vida estava errado. Foi assim, foi uma convicção equivalente à da minha conversão. Eu disse, tudo aquilo que me falaram sobre Deus na minha vida era uma mentira. Foi claro para mim. Aquele vídeo tinha sido traduzido, né, o que eu assisti, por um canal, mas vários outros vídeos desse mesmo pregador tinham sido traduzidos por um canal chamado Voltemos ao Evangelho. Existia há exatamente 1 ano, tinha acabado de comemorar 1 ano. Eu lembro que eu passei as 2 semanas seguintes lendo tudo que esse blog escreveu, assistindo todos os vídeos. Aí eu assisti a pregação chocante do Paul Washer, e eu passei por essa experiência comum, não é, do reformado que passou por essa... Pregação chocante é tipo o batismo, né? Pregação chocante é o batismo. A segunda bênção. É a segunda bênção. É isso mesmo. Foi quando eu comecei a conhecer esses movimentos, né, e comecei a entrar nos Young Restless and Reformed. Ajudei a popularizar isso no Brasil, não é? O Voltemos ao Evangelho sempre foi uma criação e uma operação muito intensa do Vinícius, né? O Vinícius que se dedicou profundamente a isso. Houve tempo em que eu praticamente assumi o trabalho do Vinícius lá no Voltemos, quando ele foi fazer um estágio lá fora e tal, foi um período de 5 meses, mas eu estive muito dentro do processo de popularização desses autores no Brasil. Possivelmente, é minha opinião, mas possivelmente o Voltemos ao Evangelho foi o maior instrumento de divulgação do neocalvinismo no Brasil, né? Todos nós hoje que produzimos conteúdo teológico para a internet somos, quer queiramos ou não, netos ou filhos do Voltemos ao Evangelho. Eu fiz o download de praticamente todo o site durante alguns anos. O trabalho do Vinícius foi um trabalho que, assim, qualquer um no Brasil que seja reformado e que glorifique a Deus pela efervescência do calvinismo tem que dar mérito por todo o trabalho incessante, não remunerado do Vinícius. Em uma época em que não existia remuneração de AdSense no YouTube, sabe? Numa época que não tinha remuneração de AdSense em blog. Tudo foi feito com muito investimento pessoal naquilo ali. Não existia nenhum ganho para os voluntários ou para quem trabalhava. O trabalho do Vinícius é um trabalho assim, que tem que ser muito bem reconhecido porque ele foi o responsável por ajudar pessoas a saírem de um ambiente profundamente não pentecostal. E o trabalho dos Young Restless and Reformed no Brasil, né, chegando no Brasil, é um trabalho a quem eu devo minha vida. Não é? A minha visão hoje sobre Deus, a minha compreensão da fé, só mudou para algo saudável a partir do momento que eu tive contato com esse material. John Piper, Mark Driscoll, Tim Conway, John MacArthur, esse pessoal todo. Então, se não fosse esse tipo de trabalho de divulgação, eu talvez não estivesse acreditando que eu tinha que dar ordem em Deus e entregar o aluguel da minha casa para o profeta para ver se eu conseguia uma casa nova, sabe? Talvez eu ainda estivesse acreditando que o plano de Deus é que eu vencesse todas as doenças e que se eu adoecia é porque faltou fé, não é? E que o plano de Deus é que eu fosse rico. E como que era de onde eu vim, né? Então é um trabalho de divulgação de teologia através das mídias que foi maravilhoso para a minha vida. E eu pude participar disso por dentro no Brasil, não é? Estando nesse processo de popularização desse material inteiro. Houve um caminho, não é, muito interessante, porque tudo no Brasil começou, olha só, haviam já igrejas reformadas e calvinistas no Brasil, sempre existiram, obviamente, desde quando isso chegou aqui através de obra missionária, mas em termos de internet, teve a famosa e antiga lista de cristãos reformados, que era uma troca de e-mails de cristãos reformados. Daí passou para o famosíssimo onergismo.com, que havia ali uma coletânea de textos profundíssimos, discutindo assuntos altamente
complicados de teologia. Eu baixava e mandava para Arlindo no Rio de Janeiro. Não entendia nada. Eu sentava lá, ia ler, não entendia uma palavra que estava escrito ali. Pressuposicionalismo. Negócio meio... Pressuposicionalismo. Que é isso? Né? Infralapsarianismo ou supralapsarianismo, sabe? Esse negócio, eu digo, o que é isso, meu senhor? E eu não estava lá, não é? No site da Monergia tinha muita coisa do Cheng, né? Tinha, do Vicente Vicente, né? tinha. Não existe, né? Ele é um fake de alguém. Ninguém sabe quem é esse indivíduo. Ninguém sabe. Mas acontece que o Vinícius foi o responsável por pegar todo esse conteúdo que estava muito nichado e transformar em um material popular. Né? Isso é muito o trabalho do Vinícius e Deus usando o Vinícius. E o Voltemos ao Evangelho certamente foi o responsável por essa popularização desse movimento no Brasil. Começou-se, então, a ter mais destaque. O monergismo era tipo o segundo site que a gente ia logo depois, né? Começava no Voltemos, aí para drogas mais pesadas. Isso. Com o monergismo. Mas veja, muitos pregadores brasileiros, e até hoje que são referências para a gente, também participaram desse processo de divulgação desses autores. Então você tem grandes editoras que publicavam esses homens, você tinha grandes conferências que já haviam chamado esses homens antes, que voltaram a chamá-los. Você tinha até autores brasileiros que interagiam muito. Eu lembro muito quando o Tempora Mores, que era o site do Mauro, do Augustus e do Solano, quando uma vez o Nicodemos foi para Seattle e ele fez tipo um vlog, sei lá, um relato de viagem da ida dele à igreja do Mark Driscoll. Né? E ele diz, eu escuto as pregações de Mark Driscoll semanalmente e tal, e vim conhecer a igreja, tirou foto, fez um relato de como era e tal. Então havia no Brasil uma dependência muito profunda desse movimento. Uma dependência muito profunda. Até que, paulatinamente, a popularização do movimento gerou a popularização de produtores nacionais. Então foi aí que a gente começou a ver um crescimento maior da popularidade do próprio Nicodemos, né, do Franklin Ferreira, de outros autores brasileiros que produziam conteúdo. Começaram os canais em português, que não só mais traduzem pregações, mas agora pregadores que falam a nossa linguagem começaram a se popularizar. E até a gente chegar agora, essa foi a ascensão. Né? Até a gente chegar hoje em contextos que parece que a gente está encontrando fall, né? A queda de algumas lideranças, de algumas organizações que foram muito úteis e foram usadas por Deus para o nosso benefício, mas que agora a gente tem encontrado esse cenário um tanto complicado, um tanto dúbio e às vezes difícil de interpretar, em que houve um rise, houve esse crescimento do movimento reformado, mas que agora esse movimento reformado está dando espaço para algum outro tipo de manifestação de fé, que ainda existe, obviamente, uma grande força reformada no Brasil, mas que agora ela parece competir mais com outros movimentos e agora dissidentes do movimento reformado, ou que procuram novas lideranças diante do que parece ser uma queda, não é, de muitas das estruturas e das personalidades que apadrinhavam um movimento que era muito bem quisto do Brasil. Uau. E os irmãos? Você vai ficar por último, é? Para dar um susto todo mundo, beleza? Presta mais café aí. Boa tarde para todo mundo. Acabei de chegar na conferência. Tarde. Boa tarde. A minha história é muito similar à do Iago. Eu vim de uma igreja... Ela era uma igreja batista. E, na época, nós não usávamos, ou pelo menos os eclesiólogos não usavam essas terminologias pentecostal, neopentecostal, emergente, enfim. Usava-se, pelo menos no contexto batista, os termos igreja tradicional, igreja pentecostal, que seria uma igreja carismática, e a igreja renovada. O movimento da igreja renovada aqui no Brasil teve seu início com grandes proponentes como o Dr. Enéas Tonini, enfim. E basicamente a ideia era unir a tradição intelectual das igrejas tradicionais, mas o fervor espiritual das comunidades que eram mais carismáticas. E eu nasci nesse contexto. Fui criado nisso, papai pastor de Igreja Batista Renovada. Agora, eventualmente, a Igreja Batista, ela se dissolveu muito em sua identidade, pelo menos aqui no Brasil. Então, você tem sem números de igrejas batistas que são tão diferentes entre si quanto o amplo espectro da igreja evangélica brasileira. Então, essas igrejas, muitas delas se envolviam em qualquer tipo de doutrina nova ou de ventos novos.
Então, várias delas se envolveram com o G12 na época, enfim, movimento celular, aquela coisa toda. Como o papai sempre foi mais erudito, assim, sempre gostou de literatura, um grande apreciador de pregadores antigos, especialmente puritanos, ele sempre impeliu a gente a ler literatura mais clássica de história da igreja, né? Mas essas discussões soterológicas, elas não aconteciam aqui no Brasil também. Sobretudo dentro do paradigma que a gente estava inserido, que era aquela coisa do aquário. Você não sabia diferenciar, não existia outro ambiente religioso. Aquilo era a igreja evangélica do Brasil. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu conheci o movimento de adoração extravagante, que tinha Tem alguns representantes aqui. Pelo menos a sede parecia ser Belo Horizonte, né? Tinha muita gente dali. Não? Londrina era o monergismo do Adoração Extravagante. Ah, é? BH, voltemos ao Evangelho. E aí, eu envolvido com música, então tudo que nós recebíamos na igreja tinha a ver com essa galera, por quem eu sou, porque eu tenho uma profunda gratidão até hoje, muito embora reconheça que há muitos excessos, né? Então, a minha formação musical / teológica, ela se deu nesse contexto. Só que sempre um profundo incômodo por conta de pensamentos que eu não encontrava em autores, mas eles já existiam dentro de mim e não encontrava porque eu não tinha procurado ainda. Mas sempre incomodado porque que a minha religião, a minha experiência religiosa, ela se externava no ambiente religioso, mas ela não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com a minha vida prática, a minha vida de segunda a sábado. Então, no domingo fazia muito sentido, mas de segunda a sábado, não. E sempre foi um incômodo, assim, desde novinho. Quando eu tinha 15 para 16 anos, foi aquele boom da missão integral no Brasil. E aí eu também dei uma passadinha por lá e me envolvi bastante. Formalmente comecei a estudar, foi em uma faculdade de teologia latino-americana, e parecia que essa interface entre vida secular, entre aspas, mas essa interface entre vida secular e vida espiritual estava bem azeitada. E eu fiquei satisfeito por algumas semanas. Mas aí, porque geralmente artista é assim, a gente pensa muito, né, cara? Fica pensando, e introspectando aquela coisa toda. E aí algumas coisas continuaram a não fazer sentido. Já não eram mais aquelas primeiras, mas outras coisas agora não começaram a fazer sentido. E aí eu percebi que a minha busca ela ainda não tinha chegado ao seu fim. Até que um dia apareceu um sujeito e me indicou um vídeo no YouTube. Falou assim, assiste isso daqui. E foi a mesma experiência que você teve. Na hora que eu assisti, eu disse assim, cara, eu acho que eu não sei nada de Jesus, de Bíblia, de Evangelho. Acho que tudo que me falaram sobre Deus é uma mentira. Inclusive, eu olhando em retrospectiva, até acredito que eu cometi muitos excessos no começo. Porque aí, no afã de consumir toda essa nova realidade de descoberta de John Piper, Paul Washer, o próprio Mark Driscoll, eu também cometi alguns excessos, né? The Cage Stage, né? Fase da jaula. Sabe, de desconsiderar tudo aquilo que eu tinha vivido e que foram experiências maravilhosas com o Senhor. E aí eu comecei a me equilibrar um pouco mais, sobretudo em assuntos concernentes à soterologia. Então a coisa ficou muito bem resolvida. Aí eu falei assim, não, agora tudo certo, tudo resolvido. Cheguei lá. Aí foram... A vida se resume na sistemática do Gruden, né? Foram algumas semanas.
Algumas semanas muito felizes. E aí eu descobri, cara, que eu não quero ser injusto aqui, mas esse movimento um pouco mais fundamentalista, e eu vou usar esse termo com bastante restrição, mas esse movimento um pouco mais fundamentalista respondeu muitas perguntas. E aí eu fiquei satisfeito por algumas semanas, mas surgiram algumas outras lacunas que já não eram mais as primeiras e as segundas, mas agora já eram as terceiras. Até que eu ouvi falar de um sujeito chamado Francis Schaeffer, Abraham Kuyper. E aí, quando eu conheci a tradição holandesa, e aqui eu não quero fazer nenhum tipo de ode à teologia holandesa, nem nutrir esse aspecto messiânico, mas a tradição holandesa, unido a todo esse know-how que eu já tinha, ela preencheu as lacunas que faltavam. Essas semanas estão felizes? Desde então. Desde então. E essas últimas 2 semanas têm sido muito felizes. Tem alguns anos. E porque aquelas coisas que me pesavam mais o coração, que é justamente essa utilidade, como você falou do aspecto estético do Calvino, essa camada mais plausível, né? mais real, assim, do chão da história, ela ficou mais evidente para mim. Então, um breve resumo da minha peregrinação e de como foi essas intersecções aí com o Mark Driscoll e com o movimento reformado. Que vídeo era que você viu no YouTube? Você pode falar? Eu fiquei curioso também. Não vou falar. Então tá bom. Como assim? Ultraje. Então, Jesus on the Rose. eu tô me sentindo aqui eu tô me sentindo tão feliz, vocês não fazem ideia. Porque quando eu era... Porque eu não sou nenhum de vocês, disso. Quando eu era mais novo, e os debates soteriológicos ocupavam grande parte do meu pensamento sobre Bíblia, tinha uns textos de Paulo que eu não gostava de ler porque eu ficava em crise. Chegou um momento que eu falei assim, eu queria ser igual o Luiz Saião, sabe? Porque o Luiz Saião ninguém sabe se ele é calvinista, se ele é arminiano. Ele sai. Ele é Saião, ele fica saindo. Sorry. E aí, eu estou chegando aos 40, eu posso. E aí, algumas semanas atrás, a gente esteve em Fortaleza, depois a gente foi para Recife, e lá eu conheci o Isaac Sixu. Isaac Sixu falando em Recife, ele falou assim, porque o Cacau é aquilo que eu chamo de calviniano, ele é calvinista, arminiano, eu nunca sei o que ele é. Eu falei, cheguei no Luiz Saião, graças a Deus. E hoje eu estou nessa mesa e eu não me identifico, né? Já que se tiver uma questão de identidade. Agora, assim, minha linha como sou eu. um reformado, um calvinista, não acho que seja nenhum problema de jeito nenhum se identificar. Mas também não acho que seja uma coisa assim ruim você não pisar onde você não tem certeza, entendeu? Mas sua perspectiva é muito interessante porque você vai ter uma história bem diferente com relação ao seu relacionamento com esse movimento, né? Porque Sim, você exatamente. Não é de dentro dele, digamos assim. Exato. E isso que eu acho que é legal, porque assim, num determinado momento, o calvinismo foi para mim, mas eu acho que isso foi para todos nós, foi para mim um negócio muito estranho e até perigoso. Primeiro, porque ele é mais contraintuitivo, ok? Em termos de soteriologia, vamos ficar na soteriologia. Ele é um pouco mais contraintuitivo, eu acredito, do que um pensamento mais do livre-arbítrio. Então já começa por aí. Segundo, que ele parece entrar em conflito com aspectos muito caros da tradição evangélica, como, por exemplo, o conversionismo, né? Um dos pontos da tradição evangélica. Você fala, como é que pode, né? Eu falar tanto de importância da conversão e isso não depende de mim, não tem nada a ver comigo e tal. Então, num determinado momento, e talvez mais tempo do que deveria ser, por uma série de questões de ambiente eclesiástico, graças a Deus eu tive igrejas das quais eu me alegro muito por ter passado, mas onde sempre o calvinismo foi visto meio como mais um problema do que uma virtude ou do que algo saudável. Eu acabei me afastando bastante dessa visão e me tornando bastante refratária a ela durante um bom tempo. O que me poupou, por exemplo, de lamentar pelo Mark Driscoll recentemente, porque eu nunca fui fã dele.
Mas... Você perdeu as férias de vida. Perdi essa, mas eu tenho outros. Eu tenho outras decepções. Né? Mas uma coisa que foi interessante é que eu comecei, e como eu passei por muito do que vocês falaram, né? Muita coisa seeker sensitive eu li, a gente estudou na igreja, né? A gente colocava junto George Barna, Rick Warren e Ed Renekiewicz quebrando paradigmas e li essas coisas juntos para pensar a igreja e tal. Passei por adoração extravagante e não fui muito profundo, você pode ver que eu achava que era Londrina o centro, né? Passei por missão integral e tudo isso sempre com boas questões, mas o calvinismo era uma espécie de fronteira para mim, entendeu? Espécie de delimitador, como o pentecostalismo também era. Eu estou entre essas duas coisas, eu fico aqui nesse meio, né? E foi num seminário, lidando com professores, quase todos monergistas e calvinistas, né? Com literatura basicamente toda calvinista, eu li pouquíssimos autores que não fossem calvinistas, que eu percebi que tinha uma riqueza e uma coisa que era muito ignorada, mas que eu acho que estava vindo à tona, não só para mim, estava vindo à tona para todo mundo. Sim. Sabe? Que é essa beleza. E para mim, a grande beleza do calvinismo, e eu acho que isso é uma coisa pela qual calvinistas e não calvinistas devem lutar sempre, é essa centralidade da glória de Deus. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que é revolucionária, como guia da vida, guia da igreja, como integração de todos os aspectos da vida, sabe? Sim. E às vezes eu fico até meio assim, olhando a tradição neocalvinista, né, holandesa, e pensando assim, legal, soberania, bonito, acho que é um aspecto que nos engaja muito, pensar essa ação redentiva de Deus, de reclamar sua soberania sobre todas as coisas. Mas no final, tudo isso é para a glória dele, esse aspecto bem Jonathan Edwards, bem, né, que a gente não pode perder. Esse ponto foi o ponto que me fez abrir minha visão, meu coração, para Timothy Keller, por exemplo, né, que é um dos meus autores preferidos, para o próprio John Piper, que é alguém que eu acho que tem textos e falas muito boas, muito importantes. E aí eu caminhei por esse caminho. Eu, hoje, amo lidar com calvinistas, amo recomendar Calvino e calvinistas para todo mundo, amo ler, mas gosto muito de ler outras coisas também e de deixar algumas coisas em aberto aí. Então, é isso. Então, para fechar essa parte, se você não entendeu, então, só para fechar alguns pontos, no início dos anos 2000, houve um movimento que a gente chama, talvez, de igreja emergente, e desse movimento houveram subdivisões, e uma delas era esse dos jovens incansáveis e reformados. No início, antes dessa divisão, você tinha, por exemplo, irmãos como esse, Mark Driscoll, junto com Rob Bell. Rob Bell é o cara que foi um dos primeiros, eu acredito, a fazer um vídeo de qualidade excepcional, Numa, que eu pegava aqueles vídeos para botar meus amigos para ver. Vamos falar a verdade, era legal demais. Cara, é legal até hoje. Eu não acho mais, sumiu tudo. Não, mas dá para achar. Assim, mas tinha coisa ali que a única coisa errada daquele vídeo era o Rob Bell. Sim. Porque o vídeo era excelente, assim. Sim. E só aquilo do Rob Bell que você não conseguia ver no vídeo. Porque também tem isso, que tinha visto que... E tem coisa assim, eu demorei alguns vídeos para perceber o erro. O vídeo 2 tinha um erro, só que eu não assisti ele no início. Que ele solta a frase assim: não importa se houveram de fato essas árvores no jardim, o que importa é que essa decisão está na nossa vida todo dia. Aí dentro de mim o John Piper, não! Entendeu? Eu já estava consumindo. Nossa, aí eu já. Mas não quis acreditar na hora, mas depois apareceu. Hoje ele é o autor predileto da Oprah, né? Ele está bem. Rob Bell? Mas isso acho que não chama relevância, não. Outro nome. Então, ele era genial, comunicador, assim. Aquela aula dele, Everything is Spiritual, é uma coisa assim, eu tenho uma inveja daquela aula. A Escola Convergência é nosso parceiro na produção desse podcast. Sempre visando te ajudar a ir além na sua jornada cristã, a Escola Convergência tem 2 cursos principais, Doutrina e Devoção
e Escola de Pregadores. Acesse o site escolaconvergência.com.br e saiba mais. O Donald Miller, que escreveu Blue Like Jazz, que em português traduziram como O que os Pinguins me ensinaram sobre Deus, no meio do livro ele fala sobre o pastor Mark que fala palavrão, né? E aí eu quis saber quem era esse pastor que falava palavrão, porque é uma pessoa que representa muito uma classe específica de seres humanos, que são os que falam palavrão. Os pastores que falam palavrão. Que geralmente são cariocas. Então, eu Não fui... fui eu que disse. Eu não ouvi disso. Não. Eu fui lá, conheci o material do Mark, né, vi o site e tudo mais. E realmente as pregações eram muito boas. Por que eram boas? Porque faziam sentido. Porque eram bíblicas, porque resolviam um problema que você estava vivendo. Isso que era coisa. Que eu, vindo do mundo pentecostal, estava acostumado com pregações do tipo os 7 banhos de Naamã e como você faz uma campanha de 7 semanas e aí tudo girava em torno de eu voltar no culto semana que vem e tal. Mas agora você ouvia alguém falando e ele responde perguntas do tipo pode o marido se masturbar se está longe de casa e está tendo pensamento sobre a mulher? Digo, cara, primeiro, quem fez essa pergunta? Segundo, por que você vai responder? E por que você colocou no telão? Isso resume as caixinhas do Instagram, né? Nossa, por quê? Porque Visionário. ele ficou famoso, se eu entendi bem, quando ele disse num programa de rádio que sexo oral não era pecado. Para começar, isso ninguém falava. Que o máximo que você tinha no Brasil era o livro Ato Conjugal e o Ato Conjugal depois dos 40, que é basicamente 2 livros sobre mecânica do sexo, porque quando ele começou a falar, o jeito que ele falou, inclusive tem irmãos aqui que passaram um pouco mal, porque a gente gosta muito da abordagem metafórica ou simbólica de Cantares, para a questão da mística e da espiritualidade, e aí quando ele começou a pregar, dizendo o que ele achava que era cada parte, prejudicou alguma vida de oração de alguns irmãos aqui. Mas assim, graças a Deus que ele fez isso. Eu acho que é muito bom ele ter feito isso, é bom que equilibra. E as séries. Então assim, vamos lá. Séries de pregações com arte. Que o cara faz uma arte para um sermão. Foi ele que inventou. Entrada, tipo vídeo promo da pregação da série. Foi ele que inventou. Claro que ele foi além. Ele fazia um tipo de decoração. Chegou uma época que ele fez isso, né? Uma decoração de palco para cada série. Ali já ficou forte. Chegou uma hora que estava ficando um estúdio aquilo muito bonito, né? Bom, então ele me influenciou muito no quesito também da hombridade. Eu posso dar um spoiler? Um complemento antes de você mudar desse ponto? Vai lá. O Mark Driscoll foi o Star Wars, para quem viu isso acontecer no tempo. Foi uma mudança de tecnologia, sabe? Então você tinha um jeito de ver as coisas, e então alguém vai e faz um turn point, assim. A coisa avançou e agora tem um outro modelo, agora é outra conversa. Então, assim, o Mark Driscoll, para quem viveu o auge do ministério dele, o que era uma igreja reformada? Era uma liturgia tradicional, era um uso altamente humilde das mídias, era um tipo de retórica extremamente litúrgica, e ele veio e sabe, o Mark Driscoll era o John Piper de Dreadlocks, sabe? Isso. Era isso, era um macarto com tatuagem na cara, é isso, entendeu? Ele pegou tudo aquilo que havia de mais sério e robusto na teologia, e ele deu uma roupagem muito equiparável à galera das igrejas emergentes. E isso foi uma coisa muito, muito poderosa em termos de impacto para quem estava começando a chegar nesse tipo de teologia de doutrina. Mas assim, também, um adendo ao adendo, tem uma questão que eu acho que a gente tem que olhar, que essa proximidade do Mark Driscoll com o Rob Bell em termos de época. Tanto que a igreja deles tem o mesmo nome, né? Mas não tem nada a ver, né? Não. Por causa do Areópago, né? Isso. Mas assim, ela não é... Ela tem uma razão que a unifica, né?
eles são reações em busca de autenticidade. Sim. Todo o movimento de igreja emergente e o movimento Young Restless Reformed, como vários outros movimentos cristãos, inclusive dentro do catolicismo e de vários outros movimentos, são buscas por autenticidade por causa, reagindo ao seeker sensitive de certa forma. Sim, todos eles falavam contra. Inclusive, na minha concepção, a chamada igreja emergente não funcionou no Brasil da maneira como ela teve sucesso nos Estados Unidos, porque ela não tinha a quem reagir. Porque aqui o nosso problema eram os grandes impérios neopentecostais midiáticos. É que o Seeker Sensitive está dando certo agora no Brasil. Exato. Agora você Por tem... aí, porque, em termos de atraso, verdade, agora que a gente tem os nossos Rick Warners brasileiros então, que estão realmente crescendo. E aí você vê assim, qual que era a questão? A questão é a seguinte, se toda a preocupação é na conversão, então toda a preocupação está no consumidor. O podcast tem uma passagem maravilhosa que ele fala sobre a persona do consumidor da Saddleback. O podcast que você diz é o Rise and Fall. Rise and Fall Já explicaremos isso daí. Então, se é essa questão, então o que eu estou oferecendo? Na verdade, eu não estou oferecendo, eu estou tentando te atrair. Sim. Eu não estou dando nada, eu só estou dando uma isca. Tudo que eu estou dando para você é uma isca. É claro que, óbvio que o Rick Warren não estava falando isso. Ele estava falando, não, venha, porque aqui a gente tem uma coisa que você nem sabe de tão boa que é o evangelho. Só que, para quem está fora, soa muito parecido com eu só quero te atrair para aumentar a igreja. E aí vem alguém falando, não, peraí, vamos para a Bíblia. E não vem só Bíblia com Mark Driscoll. Vem tradição reformada. Né? O texto do Nicodemo sobre isso é muito interessante, quando ele destaca, por exemplo, que a ceia é todo domingo. Isso é uma coisa que ele coloca, olha, isso aqui é uma questão, né? E junto veio outras coisas. Não, tudo bem, a gente vai falar, mas assim, essas coisas, veja, é uma questão de lastro histórico. Sim. A Bíblia me dá autenticidade em termos de cristandade, mas a minha prática litúrgica me dá autenticidade em termos de eclesiologia, entendeu? Então, nesse sentido, eles estão juntos. O Robbie Bell vai beber de outras fontes, né? O Mark Driscoll de outras, o Brian McLaren de ainda outras, né? E essa turma toda, cada um vai para um lado, mas a reação é a mesma. Inclusive, eu acho que até o movimento da ortodoxia radical vai beber dessa fonte também, porque ele vai pegar o laço histórico e vai olhar e vai ver toda a questão, olha, gente, é por aqui e tal, e aí vai, né? Então, acho que tem todas essas unidades, assim, em termos de reação. Ou seja, se não fosse o Rick Warren, não tinha mais. Mas permite um adendo do adendo do adendo? Um sonho do sonho da Matrix. Inception. Mas, cara, a grande diferença, para mim, assim, e positiva, no caso do Driscoll, é que ele, como você disse, ele faz o que ele faz, até se equiparando a igrejas emergentes no ponto de vista estético, mas ele faz bem. Ele faz bem. Porque o que você tem, geralmente, em comunidades tradicionais, é o seguinte, 20, 30 anos depois, ele pega alguma coisa que a galera emergente fez e aí ele tenta fazer aquilo, mas mal feito, e aí ele fica uma igreja tradicional fazendo uma coisa que igrejas contemporâneas de 30 anos atrás fizeram e é mal feito. Ele não, ele pega a tradição reformada, boa pregação, mas esteticamente ele é bom. E não só no culto, mas na cultura também. E assim, ó. Porque, cara, se você pensar, tipo, do presbítero dele lá no King's Kaleidoscope. Não. Cara, música, moda. Meu coração dói. Exatamente. Música, moda. Tudo. Não era só uma proposta eclesiológica, litúrgica, essencialmente, e de pregação. Sim. Mas a coisa tinha uma abordagem mais ampla, né? Eu acho que é importante ponderar que isso se torna muito relevante porque foi isso que cresceu no Brasil. O que cresceu no Brasil não foi um movimento calvinista profundamente tradicional. Você vai nessas grandes conferências, os pregadores são profundamente tradicionais. O público é altamente contemporâneo. O próprio Nicodemo dizia que o futuro do calvinismo está na Assembleia de Deus. Então, a gente tem, no Brasil, um crescimento do movimento reformado
que não assume a postura hipertradicional dos reformados mais antigos americanos ou daqueles que já estavam bem estabelecidos no Brasil. É aquela imagem, né, estereotipada do pastor jovem reformado, que bebe cerveja, que usa camiseta social quadriculada, que tem barba, não é? E que tem uma igreja... Fuma charuto e cachimbo e xinga palavrão. Essa parte eu ia colocar um pouco mais pra lá. Mas é meio isso. Não, mas é isso. Ao palavrão a gente é um pouco mais sensível. Não, né? eu aprendi tudo isso com o Mark tem Driscoll. todo um estereótipo. Eu aprendi isso com o Mark A Driscoll. parte do palavrão não chegou. O charuto beira ali em volta. A parte do Não, palavrão o não chegou chegou. tranquilo. Ao palavrão a gente... ok. Mas eu Não acho, lascou comigo. eu acho que ao palavrão a gente é um pouco mais sensível porque a gente não tem Hollywood, né? Entendeu? É que você tem pouco amigo carioca. Eu sou carioca, para começar. Mas o brasileiro tem muito disso, né? Ele compra o pacote fechado, né? Então o cara acha que para ele ser reformado, ele tem necessariamente que ser homeschooler, ele tem necessariamente que fumar charuto, ele tem que ser necessariamente conservador político, ele tem necessariamente essas coisas. E não necessariamente. Só que tem base para acreditar, é só porque o pacote vem assim. Só que o estereótipo. Mas eu quero defender os jovens incansáveis reformados brasileiros. O cara que é de fora é o que vai... Não, porque eu acho que esse diagnóstico da antropofagia que o Thiago colocou, né, que a gente engole as coisas e faz de outro jeito, ele aparece nisso também. Porque a mesma vontade de autenticidade estava no evangelho brasileiro. Sim. A questão é que as ameaças da autenticidade eram outras. Por isso que o novo calvinismo chega no Brasil com muito mais força do que a igreja emergente. Porque a igreja emergente ela só funcionava contra igrejas, né, de Bill Hybels e esse tipo de coisa. Mas a tradição reformada, ela se lastra na Escritura. Ela vai falar, não, volta para a Bíblia. E isso é muito mais poderoso do que as próprias conclusões teológicas dessa turma. Então, o mover-se na direção de Deus é o grande legado, na direção da palavra de Deus, é o grande legado que esse pessoal deixa para essa juventude que se torna reformada no Brasil. Mais do que a estética. A estética vem junto. Mas o que a pessoa mais busca mesmo é Bíblia. Tanto que, assim, a gente conversa com os jovens não deixam a igreja porque ela tem uma estética diferente. Eles deixam a igreja porque não tem Bíblia o suficiente. Isso os que entram por esse caminho. Sim. Gente deixa a igreja por qualquer motivo, né? Mas, assim, os jovens que a gente tem contato... Desse caminho, exatamente. Agora, deixa eu colocar uma coisa e a gente voltar ainda entrar no Rise and Fall. Você falou sobre... que eu achei um ponto muito bom e eu queria tentar, em algum momento, a gente entrar nele, depois de a gente explicar o Rise and Fall, se o Senhor assim o permitir. É que algumas igrejas agora vão querer fazer o que a igreja emergente fez ontem. E o que a igreja emergente está fazendo hoje é liturgia. Então agora não tem mais nada daquela parada e agora é reunião com incenso, com vela, com ícones e tal. E por aí vai, cada um com o seu estilo. Aí eu faço o lecionário e eu uso vestes e tal, e tem uma abordagem litúrgica e a leitura responsiva. Tem uma banda que fez um CD chamado O Homem Litúrgico, não sei se já ouviu falar. Não, super na moda isso. E aí, só que eles vão querer imitar. Isso aí já está ficando velho. Já tem que continuar. E tem gente que vai descobrir isso ainda daqui a um tempo e vai querer tornar a igreja litúrgica e seguir o calendário cristão. Hoje a moda é ser high church. Isso, é high church. Aí, então isso, podemos... Mas aí, Então podemos falar de high church também. Então... Eu não sei se ele está falando sério, ele está brincando. Eu já desisti. Já desistiu? Eu só deixo. Então... Tá brincando. Eu vou ficar olhando para Carol ali. A Carol é tradutora. Então, vamos falar de Rise and Fall of Mars Hill e vamos encerrar depois, então, falando de High Church e clero, como é que é? Baixo clero. Baixo clero. Isso. Ok? Eu acho ninguém melhor para falar de Rise and Fall do que esses dois lados da mesa aqui. Então é que... Mas fala desde o início, para burro o entender. Thiago é o Rise, eu sou o Fall. Né? Quem é o Mark Hill aqui na mesa? Isso explica desde o zero, para burro entender, para mim entender. Eu funciono mesmo como um narrador voz off. Então o filme chega a uma pausa e volta a ouvir-se a voz em português arcaico, que conta aquilo que não aparece na tela, não é?
Há um podcast de 2020, é do ano passado, 2021, que basicamente faz a crónica chamada The Rise and Fall of Mars Hill, portanto, a ascensão e a queda de Mars Hill, era o nome da igreja do Mark Driscoll, que curiosamente era o nome da igreja também do Rob Bell, mas não tinham qualquer tipo de relação, e é feito pela Christianity Today, e é um podcast, provavelmente, creio eu, de podcasts feitos por cristãos, terá sido eventualmente até o mais ouvido. O Mike Cosper. Mike Cosper. Curiosamente, a semana passada eu estive no Rio de Janeiro, numa reunião da Atos 29, e falei com o Brian Howard, que estava lá, do X29, e que é amigo pessoal do Mike Cosper. Porque, e agora, atenção, entra no campo, naturalmente, da nossa subjetividade, das nossas opiniões. Eu não consegui deixar de ouvir o podcast, porque ele falava de uma coisa que era muito cara para mim, que é a história do Mark Driscoll, que em grande parte se precipita no ano 2014. Porque aquilo que me atraiu ao Mark Driscoll, eu não sei como é que é convosco, talvez... eu acho que muitas vezes aquilo que nos atrai às pessoas será, na aparência da bênção, a maldição também. E o Driscoll, aquele carisma natural, eu acho que de um modo geral aquilo tinha de dar errado, porque estava a dar certo de uma maneira tão imediata e inquebrável, que Deus não criou os seres humanos para darem certo daquela maneira. E ele, sério, e ele foi, nós dizemos em Portugal, ele foi esticando a corda. Talvez seria bom dar números para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Tipo, onde ele estava, que lugar é Seattle para ele ter dado certo daquele jeito, com teologia reformada, com aqueles números. Que é, talvez, para as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer com isso. Eu não sei se tu tens conhecimento melhor dos números, mas a igreja dele cresceu para... Reparem, na prática, por isso é que a história... Eu não estou a defender necessariamente que a história é pendular, mas de facto os movimentos eu acho que são algo pendulares, porque o Driscoll tornou-se aquilo que lhe tinha dado pertinência ao pregar contra. Ele era um crítico das mega churches e a igreja dele tornou-se uma das igrejas a crescer mais rapidamente nos Estados Unidos. Todas as pessoas que ele antes mordia a reputação passaram a tratá-lo bem porque ele era o pregador popular. E deixa-me dizer, isso é uma coisa que acontece com qualquer movimento, independentemente de ser calvinista, arminiano, ou seja, o que for. A pertinência de uma pessoa, geralmente... E, aliás, deixa-me aproveitar até o Iago, porque o Iago também é prova disso. No sentido de... É o primeiro pregador da era da internet. E quando eu falo da era da internet, não estou a falar com sermões colocados online. A era que usa a internet para se exprimir. Que está ali de acordo com aquela roupagem, né? Sim, e que pega num vídeo numa altura em que não sabia bem o que é que um vídeo de YouTube significava e que na experiência de testar alguma coisa faz escola. Sim. E nesse sentido, se alguém quiser ser justo e falar no fenómeno de YouTube entre evangélicos no Brasil, não pode ignorar o Iago. Óbvio, não pode. Óbvio. Claro que hoje muitos mais existem. Mas aquele teste que de repente se torna um comentário constante e uma voz nova entre evangélicos, nesse sentido, atenção, é nesse sentido que eu creio que o exemplo do Iago é também o reflexo de quando uma coisa ainda não está propriamente consolidada, mas se tu és o primeiro a testá-la, e há aqui uma coisa interessante, e eu via o Iago à distância. Eu já disse isso várias vezes. É que nem os caras dos maiores podcasts hoje do Brasil, que todos eram streamers e outras coisas em 2010, estavam postando em 2010. Hoje eles estão ricos, mas eles fizeram a escola antes, né? E há uma coisa que, por exemplo, Iago, e depois eu largo-te, não te chateio mais, mas que é, por exemplo, que o Iago sempre soube fazer e que eu acho que é muito semelhante, que lá está, que representa o melhor e às vezes o maior perigo para nós também, que é, tu quando começas uma coisa nova, tu tens... Se tu queres fazer uma marca, tu tens de te atirar aos maiores.
Mesmo quando ainda não és ninguém, que foi isso que o Driscoll fez. Ele atirava-se aos maiores. Quem é o maior? É o Rick Warren. Eu vou dizer mal do Rick Warren. Agora, atenção, não estou a dizer que é isto que o Iago fez, mas uma das coisas... Entendi. Não, mas uma coisa... Estou esperando a conclusão dessa história. Cara, é engraçado porque parece verdade, né? Não, eu não sei se vocês sabem. Eu acho isto meio divertido. E o Iago sabe, porque nós criámos uma amizade. Nós criámos uma amizade à distância. Eu só o conheci em 2017 em carne e osso, mas nós já éramos amigos há uns anos. E o Iago é o responsável por boa parte do crescimento da minha igreja. Sério. Boa parte do crescimento da minha igreja, porque as pessoas ouviram falar da Lapa, sobretudo graças ao Iago. Eu ouvi falar de você e da Lapa por causa do Iago. E então o que é que acontece? Mas uma coisa, eu não sei se vocês recordam, porque eu de facto, o Iago e alguns amigos do Iago, corrija-me se eu estiver errado, numa altura, porque eu lembro-me desse blog, havia um blog, portanto os blogs é uma espécie de pré-história do YouTube, havia um blog que era partilhado pelo Ed René e pelo Gondim. Nossa, eu não soube. O pessoal não sabe, eu estou a voz portuguesa que vos vem trazer a história. Né? Sério. Mas pré-história dos blogs. E o Iago, com alguns outros, estava na caixa de comentários a sabotar aquele blog que acabou por acabar. Esta é uma das glórias do Iago, que nem sempre é conhecida. Ele esteve, de alguma maneira, na origem do final desse blog, quando o Gondim... Atenção, eu estou agora acima do meu salário, portanto, quem sou eu para falar na realidade brasileira? Português, expressões em inglês. Eu via à distância, mas, por exemplo, nessa altura o Gondim ainda tinha algum tipo de protagonismo. Sim. Que, por ter assumido posições tão pouco ortodoxas, foi perdendo. O Ed René é um caso diferente. Mas o Iago estava lá, e o Iago era aquele pessoal que tu nem 20 anos devias ter na altura. Comecei nesse mundo louco de internet aos 17. Agora, repara, ele está lá nos subterrâneos da caixa de comentários daquele blog a criar caos, e o que ele vai fazer também, e nesse aspecto eu acho que há uma familiaridade com o Mark Driscoll, quando cria o canal de YouTube, é criar caos no seu canal de YouTube. Eu não sei se vocês recordam, mas o genérico original do Dois Dedos de Teologia era logo eles a meterem vinho do Porto em cálices. Sim. Quer dizer, isto no Brasil é no mínimo... Eles não estavam lá com uma bandeira branca, não é? Portanto, e é assim que as coisas começam. Tu tens de quando tu queres criar uma sensação, tu tens de colocar o alvo nos grandes, nos difíceis e criar-lhes problemas. Ora, agora descolo do Iago, porque acho que até aqui a comparação era boa, que é para ficar só com o Rise e não ficar com o Fall. Eu já estou com medo, que eu estou orando já, mentalmente. Mas no caso do Driscoll também é isso que será mais tarde. Ele começa a ganhar por conta da sociedade norte-americana. E eu sou completamente pró-americano, ok? Pró-americano porque amo aquele povo. Agora, quando nós amamos um povo, também, qual é o povo que eu mais odeio? É Portugal. Qual é o povo que eu mais amo? É Portugal. Portanto, eu amo o povo americano, mas também odeio os defeitos do povo americano. Portanto, e é verdade que o povo americano tem uma virtude que é o seu mesmo defeito, que tem uma obsessão por tudo o que resulta, que está relacionado até com a ética protestante. Sim. No que diz respeito ao trabalho. Portanto, se uma coisa dá certa, o americano às vezes nem quer saber, mesmo que possa ser a antítese da última coisa que ele gostou, ele vai lá ver, espera aí, o que está a dar resultado agora é isto. E eu acho que esse processo, numa personalidade com o Driscoll, com a qual eu me identifico, e é perigoso, com todos os processos de narcisismo e vaidade, ele é óbvio que deu um tombo enorme. Qual é o problema para mim do podcast? O podcast tem um lado que, como conta muita coisa que a pessoa não sabe, ele foi acusado de ser, como é que chamavam aquilo, de ser sensacionalista e de explorar, eu já não me lembro do termo, mas de explorar o pior que pode acontecer numa igreja. E o que é que eu não aprecio no podcast? O Mike Cosper, que até esteve razoavelmente dentro do movimento, nunca foi um movimento oficial, ninguém dizia o teu cartão de sócio de Young, Restless and Reformed é o número 3 ou o número... Obviamente não era uma coisa assim, mas o Mike Cosper faz uma coisa que me chateia um pouco, que tem a ver com este pêndulo de passarem as modas, sim. Mas que é, agora é fácil malhar no movimento Young, Restless and Reformed. O Mark Driscoll já caiu, o Darren Patrick matou-se. Quer dizer, há tanta coisa má que aconteceu, que agora é fácil. É como falar mal das
piadas de Friends hoje. Na época, não pegava mal. Aqui no Mas Brasil a gente pia- tem uma expressão que é chutar cachorro morto. Tem piadas. Chutar o cachorro morto. Tem piadas de Friends hoje que pega mal. Tem piadas do primeiro. Daquele judeu lá, como é que é o nome dele? Seinfeld. Tem piadas do Seinfeld que hoje não dá certo. Brasileiros, tem piada do Cacete Planeta que é impossível passar hoje. Então, quando você pega algo fora do tempo que aconteceu, naquele tempo não pegava tão mal. Mas daí a gente coloca a fala daquele tempo na sensibilidade de hoje, dá um eu acho que isso rolou um pouco. Assim. E eu só acrescentaria isto para terminar. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que não é positiva é que... Bem, também é verdade que... E digo isto como... Eu nem vou entrar na questão do nome reformado, porque eu, em particular, tenho alguma reserva em relação ao termo reformado. Mas não vou entrar por aí. Eu prefiro dizer que sou um calvinista. Mas ok, reformado, tudo bem. Ainda bem que a moda passou. Aliás, a coisa engraçada de estar a ter esta conferência é que a moda passou e de repente dá vontade de dizer, mas ainda estão a falar nisso, isso já está ultrapassado. E eu identifico mais com gente ultrapassada do que propriamente a que está na moda. Mas há uma coisa chata que acontece no podcast, que é, com tanta coisa horrível que acontece com tanta gente e com pessoas que surfaram a onda do Young, Restless and Reformed, há ali uma sugestão, na minha opinião, deselegante de, por exemplo, que todos os complementaristas se tornarão abusadores. Porque é aí que eu quero entrar. Eu estou preocupado com isso aqui no Brasil. E que de quererem acabar com o complementarismo, acabar com a teologia formada, por causa de coisas como essa que eu acho que vão começar a acontecer. Eu acho que o Mark Driscoll vai surgir no Brasil ainda. Eu acho que ainda vai ter alguns pregadores. O cara que congrega todas essas virtudes que o Driscoll tinha. Né? Isso, eu acho que ou de um jeito um pouco diferente, mas que vai ser reformado ou alguma coisa assim ortodoxa, cool e que então em breve ele vai ter poder na mão e esse poder vai fazer com que a queda dele afete as doutrinas que ele crê que são importantes para o cristianismo histórico. Então, essa é a minha preocupação, de que seja, porque a gente aqui no Brasil meio que tem esse lance de repetir a história. Eu acho que não. Ele acha que não. É que a gente tem eu acho que a gente tem uma questão aqui que dificulta que isso aconteça e não pelo mesmo motivo, acho que você acha, e não por bem. Não é porque brasileiros não sejam capazes de terem tanto sucesso e se aproveitar do sucesso para fazer tanta coisa ruim nos bastidores. É que a gente não tem veículos para irem até os bastidores e fazer o que o Mike Cosper fez. Sim, sim. Eu acho assim, que isso nunca vai se tornar um escândalo. E vamos lá, os pecados do Mark Driscoll se chama segunda-feira para qualquer pastor brasileiro. Nenhum pastor... Não, calma, vamos lá. A gente pode explicar o que ele fez. Quem sabe melhor pode explicar. Nenhum pastor seria disciplinado pelo que ele fez. É isso. No Brasil, nunca. Inclusive, aquilo é a segunda-feira de qualquer pastor a vida daquilo lá. Então, mas aí a questão é isso que o... É isso que o... É isso que o Gui falou. Coisas muito piores foram feitas. Então explica o que ele fez. Vai, por Explica favor. o rise and fall em detalhes assim. Isso. A questão é assim, o Mark Driscoll teve uma grande ascensão com a igreja dele. Ganhou 15 mil pessoas para Jesus, batizou 15 mil pessoas. Numa cidade, como você falou, né? Seattle, de onde veio o Nirvana, Starbucks. Só coisa boa, né? Mas o problema é pregar o evangelho lá, né? Mas é o centro mas da ele fala, mas exatamente. ele fala que Seattle tinha mais pet shop do que igreja, né? Não sei assim, ou coisa do tipo. Mas assim, e aí quando ele estava na crista da onda, traços da sua personalidade, do seu caráter começam a despontar. Não, vamos falar mais. Ele pegou acho que mais de 500 mulheres e todas essas mulheres deixaram o emprego, deixaram de ser mulheres bem-sucedidas para Calma, quando você fala ele pegou 500 mulheres, o pessoal vai pensar outra coisa. Não, Ele aconselhou 500 mulheres. Ele discipulou 500 mulheres a deixar seus empregos, seu sucesso, sua carreira de sucesso, para serem mães dedicadas em casa. E essas casas, com essas mães dedicadas, gradualmente se tornaram uma espécie de ambiente onde outros jovens
adolescentes foram discipulados e casaram. Então teve muita coisa. E 500 mulheres, assim, estou colocando um número geral, que eu não lembro exatamente o número, mas 500 mulheres deixando o emprego para ser uma dona de casa, dedicada, submissa, complementarista, é um efeito social. Dá um efeito na vizinhança. Por que essa mulher deixou a faculdade? Por que essa mulher deixou o emprego de sucesso e agora ela é uma dona de casa? E o cara que era um menininho jogando videogame, agora o cara, tipo assim, tem um emprego e trabalha. E essa parte eu achei maravilhosa. Só que aí, junto com isso... que assim, eu acho que entra... É que... Bom, o podcast não chega a entrar nessa parte, né? Talvez, né, isso seja uma das coisas a se falar também. Mas uma coisa que... Qual é o fall dele, né? Então, essa sua posição, né, de líder de uma igreja das que mais cresce, uma liderança que começa compartilhada e vai se tornando cada vez mais centrada nele mesmo, ele vai exercer do seu poder para subjugar a sua liderança de maneira... com assédio moral mesmo, né? Vai agir com bastante... dureza contra as pessoas ao ponto de apagar da história da igreja certos líderes, né? Eu sei de uma pessoa que estava na reunião com ele, discordou dele na reunião, e ele não expressou nenhum tipo de reação, mas aqui por debaixo ele mandou uma mensagem para a secretária. Na hora que o cara saiu da porta, ele estava despedido já. Olha aí, né? Então assim, você discordou. E aí ele também vai ter muitas posturas e até mensagens dele que favorecem certos comportamentos. Quer dizer, você falou, né, um complementarismo, mas ele tinha um complementarismo doente, né? Sim. Ele não tinha um complementarismo saudável. Era complementarismo com machismo, ou com alguma outra coisa que eu não sei o nome porque poderia dar. Assim. Machismo é uma palavra boa, eu acho. Além disso, ele teve a questão financeira lá e um certo golpe no livro. Ele fraudou a compra do livro dele. Gente, mas isso é uma coisa tão... Cara, imagina, ele usou recurso da igreja para comprar várias cópias do livro dele, mas ele contratou uma terceira empresa para que essa empresa fizesse com que as compras fossem individuais, para inflar o número de compras individuais para ele aparecer como mais vendido no New York Times. Você acredita que isso daria polêmica em qualquer parte do Brasil? Cara, o que mais tem gente no Brasil fazendo isso. Então, mas aí que é o negócio. O dinheiro ia coisa dessa natureza. Então, mas aí que é o negócio que eu tô falando, porque aí vai parecer que a gente tá defendendo ele aqui, né? Mas assim, não. Exato. Mas essa deveria ser polêmica aqui. Essa que é a questão. O que é, no final das contas, além de outras coisas, tem a história lá do William Wallace II, que ele entrava na... Conta um pouco. Ele entrava no site da igreja com um nick falso para xingar as pessoas. E ele xingava as pessoas com perfil falso. É o tipo de pastor, né? Mas nessas questões... alguns que fazem isso. E assim, várias das suas interações, da sua mensagem, da sua teologia mesmo, traziam certas consequências e trouxeram certas consequências. E o podcast elenca e entrevista várias das vítimas, inclusive, nesse assunto. É um trabalho investigativo, agora, né? mesmo nos Estados Unidos, há casos muito piores. Sim. Não só no Brasil. Se você for colocar assim, uma lista, você vai falar, puxa, teve gente... Bom, a gente conversou sobre isso um pouco mais cedo, né? O que ele gerou engoliu ele. Ele era tão forte que as pessoas foram fortes com ele. Uma ideia que eu acho que casa é pensar... A questão é que a sua personalidade... ela era de queimar tantas pontes que no momento ele não teve ninguém que o defendesse. Não porque ele estivesse menos errado. Não, ele estava tão errado quanto ele mereceu o cancelamento dele, vamos colocar entre aspas. Contudo, outros se salvaram de coisas piores porque tinha uma personalidade um pouco mais palatável. Então, assim, ele é vítima um pouco dele mesmo nesse aspecto. Isso não tira nem um pouco de tanto mal que ele fez, porque ele fez também. Como também não tira a realidade de certos fenômenos e eventos que aconteceram na igreja dele, como o podcast também fala, em termos, por exemplo, de ter um início muito comunitário e ele mesmo ter uma certa maneira de propor um estilo de vida, de cuidado mútuo, muito forte na igreja e tal. E essas coisas foram reais. Quem viveu isso, experimentou isso e foi abençoado por isso também. Então, isso tudo é verdadeiro. Agora... Eu entendo a preocupação que vocês colocaram. A preocupação de que pareça que o complementarismo sempre vai levar a um abuso, misoginia ou coisa do tipo.
ou que a teologia reformada sempre vai levar esse tipo de questão. Mas eu acho que, ainda que esse risco exista, porque tem gente que pode usar qualquer coisa para falar qualquer coisa, e a gente já usou exemplos, né, pelo menos eu pessoalmente no meu ministério não cheguei a fazer isso, que eu me lembre, mas era muito natural eu ouvir gente usando erros de pastores pentecostais para condenar o pentecostalismo, né? Então, assim, isso sempre vai ter gente para fazer. Mas existe, acho que um valor nisso aí, que é o de nós voltarmos a lembrar o lugar do caráter. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós não tínhamos meios teológicos para dizer que aquilo que o Mark Driscoll estava fazendo ia dar errado. Isso é uma coisa muito importante de se refletir, porque muito da aceitação que ele teve nas grandes conferências, nos grandes encontros de pastores reformados, centrados no evangelho e tal, era porque eles identificavam que o seu evangelho era sadio. A conexão entre a pregação e a vida, ela costuma ser vista de uma maneira muito diminuta, como quando a gente vai falar, sei lá, de um filme do Kevin Spacey, entendeu? A gente pode assistir o Suspeitos. É o Suspeitos? Do Kevin Spacey? É o Suspeitos? Você que é o... A gente pode assistir, mesmo que ele tenha sido depois revelado ser um cara abusador. E a gente faz a mesma coisa com teologia, só que não. A vida está vinculada. E o caráter vale muito. E eu acho que a gente pode temer menos essa tentando ser quase que um Gamaliel aqui. Sim. Mas se a questão é de Deus, ela vai continuar. Se a teologia é santa porque ela é de Deus, ela vai continuar a despeito dos homens. E a gente não deve temer jogar no ventilador, botar o dedo na cara, mandar o cara ajoelhar, orar por ele, pedir que o Senhor perdoe, mas que ele sofra as consequências, porque a mensagem de Deus ela não vai ficar calada, né? Então, a gente não pode ignorar que o fato do Mark Driscoll ser um cara complementarista e o fato dele ser um cara reformado criou no meio reformado complementarista meios dele ir tão longe. Apesar de que no final ele ficou sozinho, mas durante muito tempo ele foi protegido por essa questão. Ele era um protegido do John Piper. Além... Parecia. Quando ele caiu, não parecia nada. Parecia aí nada. Eu olhei. Ainda bem que eu sou reformado, que isso aí além do que também, aquilo que o Tiago falou, que é a questão que dá certo, né? Então, além da teologia, tem a questão que dá certo. Então, assim, a gente precisa voltar. O caráter importa. Importa ao ponto da gente ter que olhar para essas coisas quando vai pensar sobre quem fala e o que fala. Entendeu? Porque o discurso não tá desencarnado. Ele sai de uma boca. Né? E acho que é por isso que igreja local é o assunto da vez, porque se não tem prática na igreja local, não tem prática nenhuma. O cara pode argumentar uma prática missional fora da igreja local, ele pode dizer, sério, mas a questão é, qual é a igreja local, onde é que você encarna, né, para poder medir e mensurar a realidade. E assim, eu não sei, eu não vejo que mesmo nos Estados Unidos, a história dele, o podcast que alcançou tanta coisa, trouxe essa consequência toda para a teologia reformada em si. Eu acho que, por exemplo, o que acabou de acontecer na Convenção Batista do Sul traz muito mais consequência para a denominação, porque teologia é uma coisa... ela é muito etérea, não é um movimento com a carteirinha, né? Então, assim... Cara, é um cara que representa a teologia que falou essas coisas. A gente pode pensar quais são os vínculos. Existe algum vínculo entre esse tipo de teologia e esse tipo de comportamento? Eu acho que toda ideia ela tem seus vícios. E toda ela tem as suas tentações. Então a gente tem que olhar as tentações. Elas são tentações diferentes. Você falou hoje de manhã uma coisa que foi muito legal, né? Que o europeu é tentado pelo relativismo e o brasileiro pelo legalismo. São tentações diferentes de um mesmo corpo, né? Então, isso acho que a gente precisa olhar com bastante clareza, encarar mesmo, né? E lamentar e fazer vídeo assumindo que no nosso rol, como você fez recentemente, né? Que no nosso rol a gente teve esses problemas e é parte nossa para a gente resolver, e acabou, e vamos resolver, e bola para frente. Eu não acho que as pessoas que usam um caso para trazer consequências para todo um pensamento, elas consigam sustentar isso, a não ser que isso seja verdade, sabe? Eu acho que elas não vão conseguir. Eu acho que é impossível a gente ter um Mark Driscoll no Brasil. Eu acho que é impossível.
E eu acho que o motivo é porque o Brasil possui características muito diferentes em termos numéricos, em termos midiáticos e em termos relacionais. Deixa eu ligar com as 3 coisas. Eu acho que só o Cavaco vai entender bem o que eu quero dizer, mas eu acho que os Estados Unidos está para o Brasil o que o Brasil está para Portugal, em termos de comunidade evangélica. Você tem uma tradição evangélica conservadora muito forte nos Estados Unidos, ao ponto dessas pessoas estarem na mídia, não é? Onde John MacArthur vai constantemente na TV, onde a igreja dele é um fenômeno social, digamos assim. Você não tem isso no Brasil. Não tem. Então, pensa no maior pregador reformado do Brasil. Não vou dar nomes, porque eu quero dar exemplos que podem soar ruim. Então, pensa no maior pregador reformado do Brasil. A igreja que ele é pastor é pequena comparada com pregadores reformados médios nos Estados Unidos, por exemplo. Pensa no nosso movimento reformado, o número de livros vendidos, o número de participantes em conferências, o número de membros nas igrejas. A gente não tem nada que chegue aos pés do que era o Marsh Hill, o que era o movimento Mark Driscoll. Nada chega aos pés disso. Então, em termos numéricos, em termos de alcance, cara, a gente não tem o mesmo alcance que tinha lá. Então, se há um fall, uma queda tão profunda aqui de um desses ministros, como teve lá, o impacto, o efeito disso vai ser extremamente menor do que foi lá. Em segundo lugar, o que nós representamos em termos de mídia é nada comparado com o que eles representam em termos de mídia lá. Seja por um atraso nosso, em termos de mídia, não há esse investimento, há uma desconfiança ainda muito grande dentro dos movimentos mais conservadores na teologia, de qualquer coisa que tenha alcance e que use as mídias para poder levar o evangelho. Eu sou objeto constante de desconfiança por meus pares. Por quê? Simplesmente porque eu uso as mídias para falar e uso essa linguagem das mídias. Não é? Eu não estou lá simplesmente respondendo uma pergunta teológica num vídeo formal e institucional. Eu uso a linguagem do YouTube, eu faço piada, eu falo em cearenseis profundo. Não é? E deixo que o meu caos pessoal passe por ali. Você manda um cheiro no cangote de todo mundo, que é uma coisa completamente constrangedora, terminar um vídeo com você. Eu termino de um cheiro no cangote de todo mundo, né? A gente não tem o mesmo fenômeno de mídia. Seja porque não usamos isso, seja porque a gente não tem essa capilaridade. Então, Mas nós já tivemos um Caio Fábio. Já tivemos um Caio Fábio, mas aí tem outra coisa também. Diferente. Tem outra coisa. Eu acredito, ninguém é cancelado mais. Cancelado era na época do Caio Fábio. Hoje não. Por quê? Porque é tanta gente e todo mundo tem tanto canal para se expressar que você sempre vai encontrar um grupinho que fica com você até o final. E aconteceu com o Mark Driscoll. Ele tá com uma igreja gigantesca. Não. Entendeu? Eu acho hoje em dia maravilhoso como ele tá. Ele tá muito mais pentecostal. Ó. Então tá muito mais desse lado. Agora, a gente não vai ter o Mark Driscoll por causa dos números, por causa da mídia, mas também por causa do senso de gueto da gente. O Mark Driscoll, ele alçou a respeitabilidade que ele conquistou, e por isso a queda dele foi tão séria, porque ele conseguiu se associar a nomes muito grandes. Então você tem os maiores nomes da teologia indo pregar na Marsh Hill. É o Carson pregou lá? Carson pregou lá. John Piper endossava. Respeitavam muito ele. E sabe quem foi o grande profeta do caos? John MacArthur. John MacArthur nunca aceitou o Mark Driscoll. Nunca engoliu o Mark Driscoll. Sempre dizia, não entendo porque é que o John Piper dá espaço para esse cara. Entendeu? Não vou colocar isso, porque não aí a minha carnalidade... a minha carnalidade me fala. Senti aqui. Sua carne comunicou com a minha. Cara, fiquei muito feliz agora que a gente já tá nesse nível de... Segure. Mas porque eu vou você falar, levou o cheiro no cangote. Mas eu vou falar outra coisa. Mesmo assim, não é virtude do MacArthur. Não, claro. Porque aquela interação foi uma interação para envergonhar todo mundo que se diz cristão em qualquer lugar. Não, foi horrível. Mas o ponto é, ninguém... Não, peraí, calma. Qual a interação? Vamos falar falando em não, não, isso eu posso falar. Você quer dizer quando ele foi lá na conferência? Ele fez uma conferência... Como eu chamo? Conferência sensacionista? Não é. É uma conferência... antipentecostal. Antipentecostal, melhor, isso. E imoral, porque ele convidou os pastores pentecostais. Foi, aí uma confusão. Foi horrível. E aí o Driscoll também vai para fazer uma... Panfletagem contra. Como é que chama isso? Panfletagem uma contra. manifestação, fazer uma... Eu ia usar uma palavra distribuir os mais... livros dele contra o MacArthur lá na porta da conferência. E aí eles têm aquela troca, né? Ele pede para ele ir embora e aí ele doa os livros. Não, fica com os livros para você. E depois, quando ele vai embora, ele fala que confiscaram nossos livros. Isso aí soou que o MacArthur tinha feito uma coisa terrível, porque tinha pego os livros dele e falado, vai embora e os seus livros ficam, tipo, quase um roubo. E, na verdade, depois tinha uns vídeos mostrando que ele que deu os livros, né? Então, assim, aí ficou...
E tava todo mundo errado nessa história. É bem isso. Eu lembro. Mas o ponto que eu queria colocar é ninguém com, eu diria, com um protagonismo tão arriscado do Mark Driscoll teria tanta capilaridade dentro do movimento reformado brasileiro. Então, o nosso movimento é muito mais exclusivista do que é o movimento americano. Mas o que eu estou pensando é que vai ter eu acho que vai ter um Mark Driscoll independente do movimento reformado. Quando eu digo movimento reformado pode a presbiteriana não receber, pode os batistas não receber, mas, cara, pode ninguém te receber. Você acha que daqui a alguns anos, bom, a não ser que você vai fazer uma força tremenda para ferrar a sua vida. Não fazendo sempre isso... Sempre é possível. Não fazendo isso... Há quem diga que eu estou neste momento nesse processo. Tudo bem. Mas eu não acho. Eu acho que, assim, que tudo bem que não temos hoje exatamente o mesmo tipo de sociedade para ter um Caio Fábio como nós tínhamos, mas talvez nós temos um Silas Malafaia. E, então, assim, existem pessoas hoje que representam... Então, o Silas hoje está... extremamente midiáticos. O Silas está no lugar... Não relativamente existe do Caio ninguém Fábio. tão bom, entre aspas, de teologia quanto o Mark Driscoll. Mas existem pessoas com as outras qualidades que o Driscoll tinha. Sim. E com alcance, então, eu não sei. E que eu acho... Eu não sei se esse alcance é que tão assim, distante. o Iago, é que você tá... Quantos views talvez, você tem no YouTube? Talvez você... Tá, Por mês? ou você tá humilde Por demais, mês. ou 1,5 milhão tomando remédio contra a 1,5 depressão. milhão? Quantos plays no podcast que eles tinham lá no iTunes ele tinha por mês? Sei. Eu não sei se você tá tão Iago, longe é do porque Driscoll, assim, não. A questão que mais Já me é a preocupa... segunda vez que É a terceira pessoa. Eu sou me o único- chamaram aqui pra isso, foi eu isso? sou o único cara. Uma Eu exortação não É uma falei. pública. intervenção, é intervention, é isso. Se fosse, a gente podia fazer na salinha ali atrás, só a gente. Entendeu? O que eu estou dizendo é que eu tenho medo de me tornar essa pessoa. Sim. E eu tenho medo que você se torne essa pessoa. Claro. Então, o meu medo... Porque, assim, eu sei que, a não ser que eu faça um esforço muito grande para dar errado, daqui para frente só cresce. Mesmo não fazendo força, porque é Brasil, vai crescer, vai dar certo. A questão é, o dar certo é números, não dar certo em Deus. Uhum. Então, eu tenho medo de me tornar o Mark Driscoll, que você se torne, que outros... Não no sentido, na totalidade do que ele foi, mas de prejudicar a vida de pessoas como ele prejudicou. É só isso que eu não queria ser e permitir que outros fizessem. Isso que me A preocupa. voz portuguesa vai falar. Exatamente. Entra o narrador. Entra nada. Eu preciso levantar o dedo. Eu não consigo entrar como vocês entram. Mas deixem-me só... Portugueses são mais educados. Vocês precisam calar a boca primeiro para falar. Né? Não. Eu quero, para já, há uma conversa muito boa do ano passado que valeria a pena, tendo em conta provavelmente uma maior necessidade de dublagem do inglês para o português do Brasil, valeria a pena alguém fazer no Brasil. Que há uma conversa que o Tim Keller tem com o Kevin DeYoung no podcast Life and Books and Everything, que se chama Tim Keller on Reform Resurgence. E ele fala acerca dos pensamentos que tem desta experiência. E uma das coisas que é muito... Valeria a pena alguém, a sério, passar para o YouTube com legendas, porque essa conversa é muito boa, eu já ouvi 2 vezes. E uma das coisas que o Tim Keller diz, que está relacionado com aquilo que estamos aqui a falar, e que está muito relacionado com o que tu disseste, é que ele reconhece que, sendo uma época nova em que a internet estava a explodir no que diz respeito a celebridades pastorais, ele hoje teria preferido que esta sensibilidade calvinista não tivesse ficado tão à sombra de grandes personalidades. Porque o risco é real. Como tu dizes, Ângelo, o risco é real. Só aqui uma nota, Iago, em relação ao que tu disseste, e eu concordo, há determinadas diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil, mas eu estou a olhar de fora para os dois. Portanto, isto pode significar que possa acertar mais ou talvez menos. Mas, curiosamente, há coisas que eu acho que o Brasil evangélico tem mais repercussão cultural do que os Estados Unidos evangélicos. E dou um exemplo de fora. Se eu não me engano, eu lembro-me da Porta dos Fundos fazer uma rábula com o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é conhecido no Brasil suficientemente a um ponto de, se o nome dele é usado, as pessoas sabem quem ele é. O Mark Driscoll não tinha, nenhum pregador atualmente tem esse tipo de repercussão nos Estados Unidos. Nenhum. O Billy Graham tinha. Portanto, eu acho que a nível de impacto cultural,
os pastores evangélicos, pode ser, claro, nas franjas daquilo que nós consideramos saudável no meio evangélico, mas as personalidades evangélicas têm mais repercussão no Brasil global do que as personalidades evangélicas têm repercussão nos Estados Unidos global. Você estava dando entrevista para a Folha, cara. Quando que a gente pensou em 5, 10 anos atrás que a Folha ia chamar algum de nós para falar sobre os rumos do Brasil baseado na teologia? Você já tá lá. Então, assim, em breve vai... Em breve vem o FOL. Não! Esse pessoal tá marcando você, cara. Eu não estou... Não. Direto pra Não. ligar pro meu pastor. Deixem-me só acrescentar uma coisa. Eu estou a dizer isto só porque eu acho que, mesmo que seja um pouco depois e de uma maneira diferente, o risco que tu falas, Ângelo, não é do Iago. Obviamente o Iago é a pessoa que daqui do nosso grupo tem mais visibilidade. Mas esse risco é real para qualquer pastor hoje em dia. Porque qualquer pastor hoje em dia, até eu de uma maneira saloia, caipira, mas que no sentido, até em Portugal, que é um país insignificante, os pastores hoje têm uma exposição que no passado não tinham. E esse risco é real para as nossas almas. E mesmo quando nós estamos aqui a fazer isto, claro que uma parte daquilo que nos defende é, obviamente, o nosso percurso pastoral real, que as pessoas não veem e não sabem, e a vida é mesmo assim. Mas claro que nós também sabemos que as luzes se acendem porque há pessoas que nos conhecem, porque se fosse o Chico e o Manel, como o Brasil espera que sejam, dá o Manel a um Joaquim, não é? O Chico, o Manel e o Joaquim, que ninguém conhecia, esta igreja não se enchia para assistir à gravação deste podcast. Portanto, mesmo que seja numa escala pequena, uma escala menor, o risco é real para qualquer pastor hoje em dia. Mas o que me faz pensar é assim, que no Brasil, o caso do Mark Driscoll é icônico porque é um caso de alguém de um movimento muito específico, reformado, teologia muito conservadora e tradicional. No Brasil, a gente tem muitos escândalos maiores que o do Mark Driscoll, que acontecem em ambientes meio que... É um jeito muito feio de dizer, mas que você espera que isso aconteça, sabe? E o efeito desses escândalos se dá fora dos nossos ambientes. Se Silas Malafaia aparecesse amanhã com um amante exclusivo, Malafaia com amante, roubou dinheiro, Malafaia matou alguém, sei lá, bota qualquer coisa aí na conta. Seria um grande escândalo para Montemor, sabe? Para a minha vida. Eu vou falar com muita seriedade assim, não espero muita coisa dessas grandes lideranças culturais que têm uma capilaridade social imensa, mas que são de uma teologia que já não é tão respeitável. Então, seria um escândalo terrível na Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, que não é o nosso cenário, não é o nosso ponto de perspectiva de convergência aqui, nessa conversa. Assim como existem outros grandes escândalos nos Estados Unidos. Então, um Silas Malafaia aqui cair num fall como o do Mark Driscoll seria equivalente a um Benny Hinn nos Estados Unidos, você pega e rouba dinheiro, entendeu? É um escândalo social, mas que pega uma parcela específica da sociedade que, no fato, aqui não é a nossa no sentido teológico. Então, no Brasil, a gente tem outros escândalos imensos, com outras lideranças poderosíssimas também, que não geram essa comoção porque são de ambientes que o nosso círculo já espera que vai dar errado. Não era o que acontecia necessariamente com o Mark Driscoll naquele tempo. Atrelando isso aí, vou pessoalizar um pouco a coisa, qual é a diferença, por exemplo, do meu alcance de mídia para o que acontecia com o Mark Driscoll? Se eu me lembro, o Mark Driscoll, agora você fez uma pergunta que me deixou meu preocupado. Se eu me lembro, o Mark Driscoll tinha 1 milhão de downloads nos sermões dele por mês. Não é? Se eu lembro bem. Então, se você olhar, no meu canal do YouTube tem mais inscritos que o Desiring God, que o Gather for the Gospel, que The Gospel Coalition, que esses grandes ministérios nacionais. Qual é a diferença? Eu não sou o pastor de uma mega rede de igrejas. E isso é uma grande diferença. Sim. Porque o grande problema que fez com que a questão do Mark Driscoll fosse tão poderosa é que ele tinha uma influência direta não só sobre uma mega igreja, mas sobre uma grande rede de mega igrejas que ele era o pregador principal através de videoconferência. E de certa forma, um pastor de igreja, ele tem mais capacidade de ferir pessoas do que um influencer. Claro, Com certeza, claro. com certeza. Mas eu penso, quando eu falo do Iago, eu não estou pensando em nessa questão de a gente cuidar, eu não estou pensando em você como um influencer. Não, mas eu estou pensando eu justamente estou imaginando nesse a igreja em Fortaleza crescendo, o ministério crescendo. Agora veja, eu sou pastor de uma igreja na periferia com 250 adultos no domingo.
não é? O meu poder de influência e o quanto eu posso destruir a vida dessas pessoas através de um mau pastoreio é um tanto limitado. Eu tenho 250 pessoas ali. Apesar do meu alcance de mídia ser grande no Brasil, de eu dar entrevista para a Folha, eu apareço na Veja, eu vou em podcasts grandes e falo. Eu fui o primeiro teólogo a estar nesses mesa-casts aí, falando de teologia, de Bíblia e tal. E veja só, eu entendo muita gente de outras perspectivas. Estava lá um reformado. Né? Eu fui no Pânico pregar o evangelho. Existe um alcance de mídia muito grande. Se Deus me livre, Deus me proteja, eu sou pego em algum escândalo, isso vai gerar um efeito midiático muito grande. Mas tem 250 pessoas debaixo do meu cuidado. Não tem 15 mil. Exato. Entendeu? E com todos os holofotes. Ninguém sabe nada da Manaim, tá ligado? A minha igreja é uma igreja de periferia que não é uma igreja que está na mídia. Não só o Mark Driscoll estava na mídia. A igreja do Mark Driscoll estava na mídia. E ganhou uma quantidade imensa de pessoas. E isso potencializa demais o que significou aquilo. Ela foi um fenômeno social, como o Ângelo falou. Entendeu? Sim. Ela é uma questão... E a Atos 29 também. Foi um jeito novo de fazer missões. O valor pela igreja local, o valor pela confissão. Tanto que é algo que continua até hoje, que é valiosíssimo. É por isso que eu quero dizer que eu acho que o fenômeno no Brasil, a gente vai ter alguma outra coisa. Eu acho que a gente não vai ter necessariamente algo muito parecido com o que foi com o Mark Driscoll. Agora, esse sentimento de preocupação, esse sentimento se repete quando pastores que nós admiramos tomam posturas não elogiáveis ou caem em escândalos. Eu acho que quem não é pastor aqui talvez não saiba disso. Bom, eu estou falando, eu acho que todo mundo sente isso, mas não sei também, né? Mas eu já conversei com alguns amigos também que sentem. Que quando gente que a gente admira muito passa por situações dessa natureza, nós não só lamentamos por elas, mas nós somos cheios de um temor que é de uma outra coisa. Ele era meu herói, assim, pelo menos até o momento. Isso aconteceu comigo com um pastor que eu admirava muito e quando eu soube, eu tive um sentimento de que parece que uma parte de mim caiu junto. Entendeu? Cara, você sabe que um exemplo disso, que é um trem doido, né? Que eu não tive essa dimensão. Mas o Igor Miguel, quando recebeu a notícia do escândalo envolvendo o Caio Fábio, ele surtou, cara. Foi quando ele foi para um lance do judaísmo e... foi esse o estopim? O estopim foi. E ele fala disso com uma veemência, assim, com uma veemência que eu não consigo ter dimensão, assim. Mas ele fala que quando ele recebeu, ele estava na porta do seminário para entrar para a sala de aula, que alguém falou assim, cara, aconteceu isso com o Caio Fábio. Tipo, pô, acabou o mundo, perspectiva, ministério, ele foi fundamental, assim. Nossa. Eu não posso falar disso, né? Aqui, porque senão eu vou chorar e eu não choro bonito, eu choro feio. Você acha que você ri bonito? Eu choro pior. Mas assim, eu nunca fiz um vídeo sobre isso porque eu não consigo. Mas quando o Joshua Harris se desviou, cara, então... isso eu me desviei, sabe? Parte de mim se desviou junto, sabe? Nossa, ele bem foi... isso, assim. Parte da minha fé foi com ele. É um sentimento terrível, assim, era um cara que eu admirava muito e que eu me espelhava muito. E isso é que é a loucura. Porque ele é um cara que começou jovem, publicou livros muito novo, começou como pregador itinerante, depois virou pastor de igreja local. Ele era um paradigma de ministério para mim. E então ele larga Jesus, larga a esposa e vai para o mundo. Entendeu? Talvez a referência seja assim, você tá trilhando um caminho como se você estivesse numa expedição militar, né, um pelotão, andando num caminho difícil. Tem alguém na frente. E na frente tem um cara que você acha que é o maior soldado, o maior comandante que tem. E o cara comete um erro, pisa numa mina e explode. E você tem que continuar andando naquele caminho. É isso que eu senti quando o meu herói ministerial caiu. Sim. E assim, bom, a gente continua trilhando o caminho, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito proveitosa é a gente usar desse sentimento para nos colocar de joelhos diante de Deus com arrependimento pessoal. Não pelo pecado do outro, porque a gente não pega o pecado do outro, mas de ter colocado a nossa confiança em alguém que não é Jesus. Porque isso é uma espécie de pecado nosso, sabe? Talvez fique aí no Pecados, como é que é? Pecados Aceitáveis. Pecados Aceitáveis, parte 2. Confiar um pouquinho em alguém além de Jesus. Eu confio 90% de Jesus e 10% de Joshua Harris, para falar do seu e não falar do meu. Cara, mas foi muito libertador para mim um dia que o Nicodemos postou no Facebook um texto que foi transformador para mim. Eu lembro claramente, ele disse, eu acho, se eu não me engano, o título do texto era Eu tenho medo de me desviar. E era o Augusto Nicodemos, que à época para mim era ainda é muito assim, mas era a referência de calvinismo no Brasil e tal. E ele usou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falando sobre adultério, sobre largar Deus, sobre perca da fé, e ele diz assim,
Homens melhores do que eu já fizeram coisas piores. Homens melhores do que eu já fizeram coisas piores. Eu vou escrever essa frase aqui na isso Bíblia para sair na próxima edição. Homens melhores do que eu já fizeram coisas piores. Eu tinha um amigo muito próximo que se desviou. Virou católico, bem radical e tal, rejeitou as coisas que acreditava. E eu fiquei muito triste. À época era um amigo próximo, a gente tentou alcançá-lo e tal, ele saiu. E minha esposa tinha uma coisa assim muito engraçada. Ele disse: nossa, é um rapaz que eu achava tão inteligente. E ele, mais inteligente do que eu, largou a fé. E o que é que vai ser de mim? Sabe? E a nossa oração em casa foi: Deus, que não seja eu. Porque se a gente não se colocar diante do Senhor, a gente olha para o Mark Driscoll e a gente está estudando como um fenômeno sociológico, mas a gente entra no fenômeno espiritual. Exato. A gente tem que olhar para tudo isso e a oração tem que ser: Deus, que não seja eu. Porque qual é a nossa diferença? Eu lembro quando o Paul Washer veio para o Brasil, uma das vezes, ele levou o filho dele numa favela no Rio de Janeiro. Bom, eu ouvi essa história, não sei se é verdade, eu estou compartilhando fake news aí, vai que é boa. Pode ser uma fake news do mal, é fake news do bem, né? Não sei se é verdade, se não é, eu ouvi essa fofoca boa e estou compartilhando. Um amigo meu me contou que ele levou o filho dele, para uma favela no Rio de Janeiro, e ele disse, tinha um cara lá armado e tal, ele disse: filho, ali, ó, aquele ali é seu pai sem a graça de Deus. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar. A gente olha para o fall da Marsh Hill e dizer: meu Deus, isso aí é a Manaim sem a graça de Deus. Perfeito. Mark Driscoll, isso aí sou eu, se eu baixar a guarda de arrependimento e de fé. E isso é uma coisa que tem que estar... Claro que não pode ser a oração do fariseu do publicano, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou Mark Driscoll, aleluia. Não é? Tem que ser: oh, meu Deus, um homem melhor do que eu fez coisas muito piores. E eu preciso ter um coração muito humilde para que esse não seja o meu trajeto também. Exatamente. Eu acho que a gente tem que orar e encerrar, porque acho que nós tocamos... Não tem mais nada a ser falado. Não, esquece. Vamos só orar em arrependimento e temor, porque não tem lugar mais sagrado que esse que a gente tocou aqui. Senhor, nós todos aqui, com temor diante de Ti, reconhecemos nossa cegueira, pequenez. Ai de nós, Senhor. Homens melhores do que nós fizeram coisas piores. Senhor, não conseguimos confiar no nosso currículo, nem no nosso presente. Jesus, nós queremos levantar os olhos e confiar só em Você. E não depositar a nossa confiança em mais nada, em mais ninguém. Senhor, pensar que um amigo, um companheiro de guerra pisa na mina e explode, e depois é a gente o próximo. Que temor eu senti quando eu ouvi isso, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Nós falamos do Caio, do Ricardo Gondim, do Joshua Harris. O Senhor tem misericórdia desses irmãos, Senhor. Toca esses irmãos, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, como esses irmãos precisam. Nós somos tão cegos, a gente não sabe nem onde a gente está errado, Senhor. O Senhor sustenta-nos para que a história ruim não se repita no Brasil, que não se repita escândalo, que não se repita dores e abusos. Senhor, guarda-nos. Guarda o nosso coração, nossa mente, a nossa família. Guarda cada pessoa aqui. Quem sabe está aqui nessa sala alguém que vai ser o próximo Silas Malafaia, influente no Brasil, próximo Caio Fábio, influente no Brasil. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós aqui nessa sala. Faz-nos mais parecidos com Jesus, menos parecidos com a cultura do mundo. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
A Escola Convergência é nosso parceiro na produção desse podcast.